Boa noite, pessoal. Aqui é o Alfredo, canal Diálogos Interdisciplinares. Hoje eu vou fazer uma palestra sobre uns temas bastante básicos assim da questão da política brasileira, porque me deu vontade de falar um pouco sobre isso, porque são questões que a gente vem discutindo aí há muito tempo, né? Desde a minha época de estudante, isso já faz mais de 40 anos, mas a gente vê certas questões reaparecendo no debate. Não no debate da esquerda, mas o debate nosso da esquerda com pessoas da direita, né? Que, é, ao que parece, não entendem bem o que a gente realmente quer da esquerda, né? É muito comum as pessoas identificarem as propostas da esquerda, ou mesmo as propostas do governo do Lula, com o comunismo, ou com uma gastança desenfreada, né, dos recursos públicos, ou coisas tipo uma corrupção louca, né? E eu acho que não é nada disso, né? A gente precisa então esclarecer o que realmente que a gente quer, né? O que eu acho que o Lula quer, porque também é, a minha interpretação, né? Nesse terceiro governo do Lula, pelo que ele tem falado, né? Embora às vezes a equipe dele haja diferente, né? Ou às vezes até o contrário do que ele fala, mas tomando algumas pistas, né, que me parecem ser importantes, né, eu vou tentar esclarecer o que nós queremos, né? Então, é, são basicamente duas questões. Primeiro, identificar qual que é o problema do Brasil principal, né, que a gente tem que tratar. E segundo, qual seria a forma de resolvê-lo, certo? Então são duas questões muito básicas. O posicionamento nosso frente a essas questões já vai determinar muito das nossas ações, dos nossos pensamentos, né, dos nossos posicionamentos nos debates, tá? Então, primeiro essa questão, né, qual que é o grande problema do Brasil? O grande problema do Brasil não é muito diferente de problemas que encontramos em outros países, né? É o problema que a gente chama da desigualdade. O que significa o problema da desigualdade? Significa que o país tem riqueza suficiente para todas as pessoas terem uma vida digna. Mas a distribuição dessa riqueza é muito desigual, então isso faz com que uma parte da população esteja desempregada, esteja nas ruas, né, em casos nas grandes cidades, né, as pessoas perdem condições de pagar um aluguel, né, estejam passando fome algumas vezes, né, passando dificuldades, pessoas expostas a condições sanitárias inadequadas, pessoas expostas a catástrofes naturais, né, ou catástrofes decorrentes do aquecimento global. Então tem uma vulnerabilidade muito grande dessa população, né? Muitas pessoas trabalhando na informalidade, sem ter a seguridade social, né? É, o atendimento em saúde é garantido em princípio pelo SUS, mas na prática temos muitas filas, muitas carências, né, de hospitalares e dificuldades para conseguir um agendamento, para conseguir uma cirurgia. Na educação nós temos escolas públicas, mas há uma má qualidade, uma indefinição do conteúdo que deveria ser mais adequado, né, para a formação dos jovens. Então, é, tudo isso, né, toda essa má qualidade de vida, ela está relacionada com a questão da desigualdade. Tá? Então, o problema seria esse, seria fornecer para todos os brasileiros e brasileiras condições mínimas dignas de vida, né? Porque muitas pessoas estão numa condição de precariedade, vulnerabilidade. Então, tá mais ou menos então assim delimitado o problema. E qual seria a solução, né? Agora que fica mais complicado, né? Mas eu diria o seguinte, né? A solução não é o Estado tomar do rico e dar para o pobre, tá? Isso aí eu acho que precisa ser muito esclarecido, porque isso não funciona, né? Não se,
aquilo que o rico tem é fruto de algum esforço dele e algum mérito dele, embora muitas vezes, né, haja roubo, haja fraude, haja grilagem. Nesse caso é crime. Nesse caso o Estado tem que intervir para combater esses crimes e proteger a sociedade desses criminosos, claro, né? Então, se tem um grileiro que invade a terra do índio, o Estado tem que intervir para preservar o direito dos nativos, né, dos povos originários. Agora, imagine se a gente for questionar todas as propriedades privadas do Brasil, se forem obtidas de um modo legal, né? Nós íamos ficar o resto da vida discutindo e não ia chegar a conclusão nenhuma. Então tem que respeitar a propriedade, né? Isso está na Constituição, né? O Estado não pode tocar na propriedade de ninguém, nem pode inventar impostos malucos para, né, retirar dinheiro em grande quantidade dos ricos, porque também, né, é injusto, né? Então a solução não é tirar dos ricos e dar para os pobres. Isso aí precisa ficar muito bem claro, embora uma parte da esquerda ainda pense nesse sentido, né, de expropriar a burguesia, né, e coletivizar o Estado, estatizar, né, tudo e no futuro coletivizar, né? Mas então, se não é isso, então como é que é? Aham, né? Agora que começa o mais interessante, né? Porque é uma solução que não era possível no passado. A solução é o seguinte: é o Estado emitir dinheiro e distribuir esse dinheiro de uma forma que vai, né, aumentar a produtividade do país, gerar mais recursos, né, e fornecer para as pessoas vulneráveis que estão em situação precária, os chamados pobres, né, é, condições de consumir os produtos, principalmente os produtos de primeira necessidade, né, alimento, né, basicamente, água potável, ter moradia, ter transporte, né, todas as necessidades básicas serem satisfeitas, tá? E isso é o óbvio ululante, né? O Brasil é pioneiro no mundo nesse tipo de iniciativa com o Bolsa Família, que em inglês é o cash transfer, transferência de dinheiro, né? O Estado coloca dinheiro na conta do pobre, muito pouco, mas coloca. Isso revolucionou o Brasil, né? Por isso que o Brasil cresceu nos dois primeiros governos do Lula e por isso que o Lula foi reeleito e por isso que o terceiro governo do Lula não tem como ser um fracasso total, né? Porque e nem o governo do Bolsonaro conseguiu ser um fracasso total por causa disso, né? E inclusive foi dado o auxílio emergencial de R$ 600 durante o governo do Bolsonaro, né? O que é auxílio emergencial? É o Estado colocar dinheiro na conta do cidadão para suprir a necessidade básica de sobrevivência, né? Então, gente, o caminho é esse, né, não é muito complicado. O que é complicado é a parte de política monetária, né? Porque vamos pensar o seguinte: no passado, né, se um rei quisesse dar moedas, né, para os pobres, ele precisava ter um material para fazer essa moeda, material valioso, né, o ouro, a prata, certo? Porque era o chamado período metalista, né, em que o dinheiro estava lastreado em metais, né? Depois, né, chegou um ponto que não tinha mais tanto metais, tanto ouro ou prata para lastrear o dinheiro do mundo inteiro, porque quando a economia cresce, precisa ter mais dinheiro. A quantidade de dinheiro que tem numa economia tem que ser proporcional com a riqueza que está sendo transacionada entre os agentes, né? Então, as pessoas precisam de dinheiro para comprar um imóvel, né? Precisam ter dinheiro para comprar máquinas, equipamentos para as indústrias, para comprar automóveis, para comprar bens de consumo individual, familiar, etc., né? As transações não acontecem sem dinheiro, né? Então, na medida que a economia aumenta a sua produtividade, a quantidade de recursos, de bens e serviços aumenta, precisa ter uma quantidade compatível de dinheiro circulando para que, né, haja a economia de mercado, para que haja um mercado, haja as transações de compra e venda, certo? Basicamente é isso. O dinheiro, a função dele é promover o mercado, não é
propiciar que algumas pessoas acumulem e com isso elas não precisem mais trabalhar, né? E acumulem só pela usura, né? Pela agiotagem, certo? Que agora tem outros nomes, né? Então, o Estado precisa prover o povo de dinheiro, mas hoje em dia isso é muito fácil, tá? Porque houve uma época que precisava de metais, houve uma época que precisava ter commodities, né? Mercadorias de grande aceitação internacional, como o caso do petróleo, né? Para haver uma emissão monetária lastreada nessa riqueza dessas commodities, né? Dessas mercadorias valiosas. Então foi a época, né, em que o dólar se tornou o padrão internacional, né, de monetário e lastreado no petróleo, pelo qual os Estados Unidos, né, criou poços de petróleo no seu próprio país e também conseguiu ter um acesso privilegiado ao petróleo de outras regiões do planeta, né? Então criou esse sistema que nós ainda temos em boa parte, né, de você ter transações internacionais intermediadas pelo dólar. Qual é o valor do dólar? O valor do dólar seria a propriedades que os Estados Unidos têm, né, em commodities, principalmente do petróleo. Só que isso também já mudou, gente, tá? Você já deve ter ouvido falar, se é que já não mexe com as chamadas cryptocurrencies, né, as criptomoedas, porque descobriram, né, uma forma, né, de fazer dinheiro sem precisar ter laço nenhum, né? Só precisa ter uma segurança, né, por meio da tecnologia da informação. Precisa ter uma fidedignidade, né, que são os códigos e os métodos, né, de computação em paralela e outras coisas aí que eu nem vou mencionar, da tecnologia da informação. Aí alguém pode perguntar, mas e o Brasil, como é que está nisso aí? O Brasil tem tecnologia da informação? É óbvio que tem. Olha o Pix é tecnologia da informação, é um dinheiro digital, tá? O real já é digital, né? Então tem todo um sistema interbancário que envolve os bancos particulares e os públicos, né? De repente você abre o aplicativo de um banco particular e você pode ter a sua carteira, os seus saldos de outros bancos públicos, particulares, quer dizer, tudo aquilo ali já está interconectado pela informática, né? Então, o Brasil já tem essa tecnologia. E agora, né, chegou no ponto que tinha que chegar, que os vários países estão chegando, de criar o dinheiro plenamente digital, que foi aqui chamado de Drex, né, o real digital, Drex. Ainda não foi colocado em atividade, né? Está em estudos, porque é revolucionário isso aí, tá? Então, isso vai mexer com muitos interesses. Então, tem uma série de questões aí, né, de como é que vai funcionar o Drex, porque as moedas digitais dos bancos centrais, não é só o Drex, no mundo inteiro, o Banco da Inglaterra, o Banco do Povo na China, né, o Fed nos Estados Unidos, eles desenvolveram esses projetos de uma moeda digital de banco central, que no caso do Fed não é um banco central, tá? A coisa lá é muito mais complicada, mas quando nós temos um banco central que é propriedade de um Estado soberano, né, esse banco central pode emitir dinheiro e colocar esse dinheiro no bolso do cidadão, direto. É o que a Rita, ex-presidente da Caixa, queria fazer com o Drex, né? Pagar o Bolsa Família e pagar a aposentadoria com o Drex. Por que com o real convencional não pode fazer isso? Porque tem uma lei, a Constituição proíbe. No caso do real convencional, quando o Estado quer fazer uma emissão, o Tesouro Nacional emite um título, né, que é resgatado pelo Banco Central.
né? E isso se transforma em reservas os bancos compram essas reservas para os bancos criarem o real e colocar esse de real na mão dos seus clientes, né? Os bancos não pagam comerciais, privados, não pagam Bolsa Família, né? Não dão dinheiro para fazer obras públicas, não, né? Eles fazem empréstimos, cobrando juros, inclusive cobra juros do próprio Estado Federal para, né, comprar essas reservas. Porque atualmente quem emite esse real que a gente usa, né, no mercado são os bancos, tá? E agora, eles precisam ter uma certa quantidade de reserva que eles compram do Banco Central e essas reservas são emitidas com base nos títulos do Tesouro, que por sua vez são autorizados pelo Congresso. Então, existe atualmente uma dificuldade ou uma impossibilidade do Estado emitir dinheiro e colocar ele direto no bolso do cidadão, porque o Estado pode emitir título, aí ele tem que vender esse título para os bancos particulares, que esses bancos que criam o real, né? Só que esses bancos não vão colocar esse real que eles criam no bolso do cidadão a troca de nada. Não, eles vão emprestar a juros, né? Claro, é a atividade deles. Eu também não estou propondo que se mexa nisso, não. Vamos deixar os bancos particulares exatamente do modo como eles estão, né? Também não se mexe nisso, né? Eles estão agindo dentro da lei, não tem que, né? O que está se cogitando, eu estou cogitando como solução, tá? Vamos deixar bem claro isso. E eu e meia dúzia aí de pessoas que chegaram nessa mesma conclusão, é que com o DREX, com a moeda digital do Banco Central, aqui que chama o DREX, vai ser possível o que antigamente não era, que é o Estado emitir o DREX e pagar as aposentadorias dos servidores federais, ou quem dera pagasse também os estaduais e os municipais. Pronto, acabava com esse sufoco de prefeituras, dos estados, né? Olha que beleza, as pessoas têm direito de receber, tem que pagar, claro, né? Então, por que tirar esse dinheiro dos impostos? Se o Estado pode emitir e pode fazer esses pagamentos com o dinheiro que ele emite, no caso o DREX, não o real convencional, né? O Estado pode emitir o DREX, pagar todos os aposentados do Brasil públicos, né? Claro, público, não vai assumir aposentadoria de empresa privada. Pagar todos os funcionários públicos aposentados do Brasil com o DREX. Acabou o tormento aí de todos os estados e municípios e o próprio Estado Federal né, para pagar as aposentadorias. Não precisava ter feito reforma previdenciária. O maior tiro no pé que se faz você está tirando dinheiro do povo quando você faz uma reforma da Previdência, né? Basta emitir o DREX e pagar a aposentadoria. Emite o DREX, paga o Bolsa Família. Pronto, acabou o problema. Não precisa ficar todo ano votando, tendo que aprovar o pagamento da Bolsa Família no Congresso. Vai deixar as pessoas da Bolsa Família sem esse dinheiro? Seria um maior absurdo, né? Inclusive desumano, né? Então, acabaria esse tormento todo, né, de ter que ficar inserindo esses valores no orçamento votado no Congresso. Que é esse orçamento votado no Congresso? É o seguinte, né? Você já deve saber, mas eu vou repetir. Tá? O Estado tem uma arrecadação, então o Congresso pode votar como é que esse dinheiro arrecadado vai ser usado no ano seguinte, né? Não se pode arrumar um uso para um dinheiro que não existe. Então esse orçamento só pode gastar, né, o que arrecada, não pode gastar mais do que arrecada, porque haveria o déficit, né? Tudo bem, gente, pode ter esse chamado equilíbrio fiscal, né, desde que isso não atrapalhe os investimentos que o Estado faz no povo, para melhorar a vida do povo e para reduzir a desigualdade, que é o grande problema. Se o problema é reduzir a desigualdade, isso não vai acontecer pelo orçamento, que atualmente é o orçamento único, votado no Congresso, porque esse orçamento único, ele pega, né, a arrecadação do Estado e os
congressistas, né, deputados, senadores, votam em utilizações dessa verba para os interesses deles e daqueles que financiaram a campanha deles. Então eles não vão querer que essa verba vá para o bolso daquele cidadão pobre que está precisando para, né, o sujeito lá pegar uma enxada, um esterco de galinha, uma semente da floresta e plantar numa área degradada. Eles não vão querer, mesmo que seja um pouquinho, eles não vão querer. Eles não têm dinheiro para isso, né? Tem dinheiro para socorrer banco, tem dinheiro para, né, para financiar gente que já está multimilionária do agronegócio, para isso aí não falta. Mas quando é para o pobre, não é daí que vai sair o dinheiro. Então tem que ter além desse orçamento votado no Congresso, com disciplina fiscal, rigor, equilíbrio, né? Se quiser até superávit, que se tenha superávit nisso aí, tá? Mas tem que ter ao lado disso, tem que ter um orçamento para a redução da desigualdade e investimento no povo, né? Em educação, em saúde, em novas empresas, incentivas pequenas empresas, cooperativas, né, populares que podem aumentar de escala, pode até exportar seus produtos se tiver um apoio, né? E construção de estradas, né, de ferrovias, portos que precisam ser reformados. Dinheiro para isso aí, tá? Pode vir do segundo orçamento, em DREX. Tá? Então tem o orçamento em real, que é aquele votado lá no Congresso, não pode gastar mais do que arrecada e tal. E o segundo orçamento em DREX, para as despesas necessárias. Então, gente, vamos pensar o seguinte: se tiver uma emergência, como teve lá em Minas Gerais, com a Vale do Rio Doce, né? Pessoas passando necessidade, precisando de uma indenização. Agora nós temos na Amazônia uma emergência ambiental, uma catástrofe ambiental, né? Os rios secando, pessoas passando fome, passando sede, né? Nessas situações de alagamentos, de chuvas, né? O que vai cobrir esses gastos com dinheiro do FGTS, que é o dinheiro para as pessoas usarem para construir uma casa, né? Ou retirarem quando se aposenta para ter comprar alguma coisinha lá para elas, né? Tá errado, gente. Não pode usar verba do FGTS nem verba do orçamento regular, né? O deputado lá não vai querer que, em vez de pagar a emenda que ele aprovou, ele lutou para aprovar uma emenda e depois vai usar esse dinheiro para a emergência de enchente lá no Rio Grande do Sul, né? O cara vai ficar pé da vida, né? Não, então tem que honrar né? As emendas aprovadas no Congresso têm que ser honradas, não pode usar esse dinheiro para outra coisa, né? Aí não sobra dinheiro para as coisas que o povo precisa, né? Para investir, né, em educação, né, em ciência, em pesquisa e em emergências, né? Então acontece uma emergência, não tem de onde tirar o dinheiro, né? Porque o orçamento já está super saturado, né? Então, gente, precisamos ser racionais, tá? O Estado tem obrigações frente ao povo. E para tratar o problema principal do país, que é a redução da desigualdade, tem que ter esse segundo orçamento. E felizmente, tá? Levante a mão pro céu, que nem o jogador levanta quando faz o gol, né? Felizmente, né? Se faz assim, né? Felizmente nós temos o DREX, porque ele vai ser a tábua da salvação, tá? Eu não vejo outra solução. Aí vem um problema. Tá? Você vai conversar com 99% dos economistas e eles dizem: mas se você fizer isso que você está falando, Alfredo, vai estourar, vai ter uma hiperinflação. Olha a Argentina lá, o que está acontecendo, né? Olha a hiperinflação da Argentina. Olha o que aconteceu no governo militar, a hiperinflação, né, no período militar, porque eles abusaram de emitir dinheiro, né? Então não tem que ter rigor fiscal, não pode gastar mais do que arrecada, senão vai voltar a hiperinflação, né? Todo o plano real vai por água abaixo as conquistas do plano real, porque foi o controle da inflação.
São questões aí muito debatidas, tá? Eu acho que eu não vou conseguir convencer quem pensa ao contrário, tá? Eu só vou expor a minha ideia. E que é muito semelhante de um dos pais do Plano Real, quando ela era Rezende, né? Que estava bastante influente até um certo momento aí na equipe do governo Lula, mas de repente parece que ou ele desistiu, ou ele cansou, ou retiraram ele do debate, porque a gente não está mais encontrando as belíssimas, doutíssimas explanações que ele faz, né, que são um prazer da gente assistir. Mas, na falta de um grande mestre como ele, vai minha contribuição aqui, né? A gente precisa responder as objeções uma por uma, tá, gente? Porque senão elas voltam, né? Vamos começar pelo milagre econômico, tá? Sim, no milagre econômico o Estado emitiu dinheiro e investiu não só nas estatais, mas também nas empresas particulares, né? Injetou muito dinheiro na economia e era um plano que vinha do Juscelino, né? De alavancar o desenvolvimento, né? E em última análise vinha da CEPAL, né? Que colocava que na América Latina o Estado tem que alavancar o desenvolvimento, porque é uma fraqueza dos outros agentes privados para fazer isso. Então o Estado tem que alavancar. Então, houve um milagre econômico, gente, que beneficiou todo mundo, tá? Não beneficiou todo mundo igualmente, é claro, porque isso aqui é um sistema capitalista, né? A esquerda estava muito indignada com as torturas e tudo mais, e lutando, né? Com toda razão, eu acho, né? Mas isso não quer dizer que o milagre não aconteceu. O milagre aconteceu, tá? E é basicamente o que a gente precisaria fazer de novo, né? O Estado impulsionando o desenvolvimento. E aí que é o X da questão. 4 anos depois que acabou o milagre, houve a hiperinflação. Será que a causa da hiperinflação foi a atuação do Estado durante o milagre? Né? Isso aí, para mim, é uma hipótese absurda, porque com o milagre econômico e o aumento do sistema produtivo, né, da capacidade produtiva, aumento do emprego, da atividade econômica, de serviços, tudo que aconteceu nessa época, né, é claro que a tendência do preço dos bens era cair. Né? É a lei da oferta e da procura. Agora, tem um fator mais importante ainda, é que a hiperinflação coincidiu com o endividamento em dólar do Brasil, né? E não só do Estado, mas também de empresários que pegaram dólar fácil, né? Infelizmente, meu pai foi um desses, né? E depois houve um aumento do dólar com o aumento do petróleo, que o Brasil era dependente ainda de petróleo, e comprado em dólar. Aí houve a hiperinflação. Né? E com isso a gente responde também o problema da Argentina. O problema da Argentina principal é a dolarização. Não é que um determinado presidente, um determinado ministro da economia imprimiu muito dinheiro em peso. Não, porque né, com a dolarização não é mais o peso que vai ser a referência, né, da economia, né, para quem tem acesso ao dólar, né? Mas é um assunto complicado, né? Provavelmente houve no passado, né, um mau uso do peso que levou a população a perder a confiança na própria moeda, né? E a adotar uma moeda estrangeira como referência. Mas aí, pronto, já está perdido o jogo, né? Perdeu a soberania monetária. Então, não tem como o Estado investir em dólar, porque o Estado argentino não pode emitir dólar, né? Então, isso trava a economia, né? Isso beneficia quem tem dólar. Quem não tem, está prejudicado, né? Quem está lidando com o peso está prejudicado porque o peso não é mais a referência, né?
E finalmente a questão aqui do Bolsa Família, né, que me parece ser talvez a mais importante, né? Se esse argumento da hiperinflação fosse verdadeiro, quando se implantou a Bolsa Família tinha que ter aumentado a inflação, né? Um programa desse aí colocando dinheiro na mão do pobre, por que não aumentou a inflação? Por que no próprio governo do Bolsonaro, durante a pandemia, a atividade econômica caiu, foi feito o auxílio de R$ 600, contra a vontade do Bolsonaro, tá? E do Paulo Guedes, e não teve inflação nenhuma, gente. Né? Isso porque a inflação é um fenômeno complexo, não pode ser reduzido a uma única variável. Né? E além do mais, né, nós temos que ver o impacto da emissão no sistema produtivo, porque se o investimento é produtivo, vai aumentar a oferta de bens e a tendência do preço é cair. Né? A gente tem que ver a chamada velocidade do dinheiro, porque se você tem o dinheiro concentrado na mão de poucos e esses poucos aplicarem esse dinheiro a juros para ganhar dinheiro de rendimentos, né? Esse dinheiro não está circulando no povo, ele não está promovendo a economia de mercado, né? Ele está promovendo o chamado capitalismo financeiro, né? Em que, né, ele é como se ele não existisse para a economia real, ele está no sistema financeiro, parado no sistema financeiro, né? Isso é diferente, né, de um dinheiro que está sendo pago por um aposentado, por exemplo, que ele vai do sistema público, ele vai pegar esse dinheiro, ele vai comprar comida para a família, o dinheiro do Bolsa Família que nós estávamos falando, né? Esse dinheiro do Bolsa Família, ele durante o mês, ele vai ser gasto, ele vai esquentar a economia, ele vai circular mais entre as pessoas, né, que estão comprando e vendendo. E a maioria das pessoas é pobre, estão comprando e vendendo comida, né? Basicamente. Essa é a economia da infraestrutura da economia brasileira, né? Então, me parece que para resolver o problema da desigualdade, né, a gente pode resumir da seguinte maneira: o Estado emitir dinheiro, colocar esse dinheiro em investimentos produtivos, como cooperativas de produção de alimentos, né? E na renda popular, como no caso do Bolsa Família, para as pessoas comprarem esses alimentos que são produzidos. Pronto. Vai ser uma maravilha se fizer isso. Porque as pessoas podem usar os próprios conhecimentos que elas já têm para produzir os alimentos, né? Aumentando a escala, a qualidade, né, desse alimento com investimento público, até exportando, né? O Brasil tem uma grande vocação no mercado internacional para ser um fornecedor de alimentos, não só humanos, como também ração animal, e já né, com o agronegócio, um grande produtor de ração animal. É uma indústria, né? Não é atividade puramente extrativista. A produção de ração animal é uma indústria de alimento animal. Agora, produção de alimento humano saudável é fraco, né? É o MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, que fazem isso, né? Exemplarmente, né? Então é simplesmente aumentar em escala o que o MST já faz, colocar dinheiro na mão dos cooperativos populares que tem no Brasil inteiro para eles cultivar as plantas ali da região, aquelas plantas nativas, fazer, né, sucos, doces, alimentos de vários tipos, né, e colocar dinheiro na mão do povo para o povo comprar isso e se satisfazer suas necessidades básicas, né. É claro que eu estou simplificando, tá? Porque tem muitas outras possibilidades de investimento público, né? Todo mundo sabe que, por exemplo, os portos brasileiros precisam de investimento, né? Temos áreas degradadas que precisam ser recuperadas, inclusive pode se tornar produtivas, né? Então, nós precisamos de grandes programas, não é coisa assim de 10 milhões para isso, não, gente, é coisa de trilhão, tá? Emitir trilhão de Drex e alocar em projetos de base científica, julgados e aprovados.
E aí tem mais uma vantagem do Drex, que pode se traçar todas as transações que são feitas com ele. Então, com isso dá para bloquear a corrupção, o mau uso, o desvio desse dinheiro. O dinheiro tem que ir para o bolso do cidadão, que vai usá-lo numa atividade produtiva ou vai usá-lo para a qualidade de vida sua e da sua família, né? Para poder ter um acesso ao estudo, educação de melhor qualidade, a uma alimentação melhor, né? Pagar a conta de luz em vez de fazer gato, né? Roubar a energia da companhia de luz, né? Ter um saneamento em vez de jogar os detritos no rio e estragar o rio, né? Haver canalização do esgoto, tratamento do esgoto, que pode virar adubo, né? Então, com investimento dá para fazer muita coisa, gente. Nesse país aqui, com investimento público, dá... E investimento bem feito, de qualidade, né? Com controle, sem corrupção. Então é isso que precisa fazer. Não, tá? Não tem teoria econômica de Chicago ou de onde que seja, né? Que vá contestar isso com base em princípios abstratos. Nós temos que ver a realidade aqui, né? Quais são os nossos recursos? Quais são os conhecimentos e tecnologias que o povo tem, né? Porque nós somos esse povo que precisa trabalhar, né? Nós não vamos produzir com robô, não vamos produzir importando gente da Finlândia aqui para fazer uma tecnologia de altamente sofisticada. Não, nós vamos, a produção tem que ser com esse povo que está aí, né? Com o que ele sabe fazer. E tem coisas que o povo sabe fazer e que pode fazer melhor com apoio, financiamento e com apoio dos nossos cientistas, tecnólogos, que tem muita imaginação, muita criatividade reprimida aqui nas universidades, né? As universidades não estão incentivando as pessoas a pensar, a propor, empreender. A disciplina de empreendedorismo é uma farsa, tá? Me desculpem falar isso, no ensino médio e no ensino superior, né? Tem que mudar muito isso aí, né? Então, agora, sem ter dinheiro também não adianta, né, gente? Não adianta eu chegar numa escola e falar, vocês precisam empreender, vocês precisam estudar, né? Aí, essa fruta que tem aí do lado da escola ali, ó, tem ali um cajá que pode produzir suco, você pode até exportar esse suco. Aí as crianças, os adolescentes, os jovens vão falar, mas peraí, com que dinheiro que eu vou fazer isso? Então tem que ter o dinheiro. Aí sim, você tendo o dinheiro, você fala, olha, se vocês formarem um grupo aqui de alunos, fizer um projeto, né, bem feito com os professores, de base científica, né, vamos então processar o cajá para produzir suco para vender no Brasil e até no exterior, né? E eu vou dar o dinheiro para vocês fazer isso. É claro que vai ter um monte de gente interessada. Agora, se não tem o dinheiro, o que eles vão fazer? Vão fumar maconha na pracinha ali, vão ficar no celular o dia inteiro aí, à toa, né, fazendo bobagem. Sem dinheiro, o que eles vão fazer? Né? Então tem que ter o dinheiro, gente. Tem que ter o financiamento, né, para as pessoas se animarem a montar novas empresas assim, cooperativas, né, juntando várias pessoas que estão sem trabalho, sem ocupação, sem renda, né? Então monta, vamos fazer uma empresa, vamos produzir tal coisa e o recurso para isso, ó. Manda um projetinho lá para uma agência lá a ser criada. E aí vocês vão receber tudo pelo celular, né? Você pode mandar a proposta pelo celular, ser aprovado, receber o dinheiro em Drex, numa conta que você movimenta pelo celular, e você então compra uma máquina pelo celular e aluga um galpão, põe o pessoal para trabalhar com aquela máquina, embala, vende, faz marketing pelo celular. Hoje em dia é assim, gente. Então a gente tem que usar essas tecnologias da informação a nosso favor. Agora você vê essa legião de jovens lá com celular, vendo TikTok. Outro dia eu fiquei abismado, né? Pessoas adultas rezando para Nossa Senhora da Aparecida com um cantor sertanejo segurando uma imagem. Tá, me desculpem, gente, mas isso é um mau uso, né? De um recurso que a gente tem. Né? Antigamente não tinha dinheiro digital, não tinha como mover esse dinheiro digitalmente, não tinha como fazer marketing, vender produtos pela internet, né? Então vinha aquelas senhoras de porta em porta, quer comprar, né? Avon, né? Hoje em dia
não, a coisa está muito mais fácil de você criar uma empresa e oferecer, vender. Agora tem que ser um produto de interesse, né, do povo, né, acessível, de boa qualidade, né, e o povo tem que ter dinheiro para comprar também, né. Então é todo um processo que precisa começar, gente. E só o governo federal pode fazer isso, porque o governo federal que pode emitir o dinheiro, que pode, né, criar um site que já, ou usar um site que já existe, gov.br. Nesse site ele pode é, disponibilizar todos os serviços ali, né? Inclusive para pessoa submeter um projeto para receber um financiamento para criar uma cooperativa, uma empresa social, né? Bem, gente, então essa é a minha solução, tá? Eu estou falando apenas no meu nome, né? Eu sei que muita gente vai divergir disso, tá? Mas eu, desde o tempo de estudante, eu estou à procura dessa solução para o Brasil e eu acho que agora eu tenho uma certa ideia, então, que eu estou passando para vocês. E, né, nos capítulos do nosso livro em inglês, Principles of Governance, que está saindo agora para Springer Nature, algumas dessas propostas estão bem detalhadas nos capítulos que eu fui autor ou coautor, né? Mas nesse vídeo eu estou trazendo numa linguagem mais coloquial, né, essas mesmas ideias, tá bom? Um abraço.